bom dia, bom dia, bom dia! Segundou. E estamos começando nessa segunda-feira o Desembaraxando, episódio 94. Caraca, hein? Episódio 94, rumo ao 100º episódio. Como é que você foi de final de semana? Espero que tenha sido muito bem. E espero que, a começar pela segunda-feira, a sua semana seja muito boa também, tá? Muitas vezes com resoluções delicadas, quase todas as vezes, quase não, todas as vezes contas a pagar, né assim? Negocinho na língua aqui. E coisas a vivenciar, a enfrentar, e espero que no fim de tudo você fique bem, tá bom? Agradeço sempre o seu carinho, a sua atenção aqui conosco, com os trabalhos do Desembaraxando, e os feedbacks e tudo que vem de bom da sua parte para nós aqui, tá bom? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos, como tu já sabe, tá bom? Gratidão então sempre, o conteúdo aqui depois fica armazenado aqui, depois fica também no nosso Facebook, no nosso YouTube, e eu conto com a sua colaboração aí na inscrição no nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos ao que interessa, porque segundou, né? Então vamos lá, né? Eu quero falar de um tema que a princípio a gente pode ter uma visão apenas de um jeito, que também existe, mas a gente vai falar de uma outra vertente dessa palavra e e daquilo que é na vida das pessoas, o significado dessa palavra. Eu quero falar sobre agressividade, mas eu quero falar mais especificamente, sobre o ato da pessoa se agredir, a autoagressão. Baracho, mas eu não me agrido não. Será que você não se agride mesmo? Porque quando a gente pensa em agressão, a gente pensa naquela questão clássica da agressão, né? Eu escrevi aqui. Então olha só, meu caderninho tá sempre aqui. Ó, agressividade e agressão, né? Comportamento que envolve ações ou intenções de causar dano ou mal-estar a outras pessoas ou objetos. Então logo a gente pensa isso, né? Que é a questão da treta, a questão de porrada e essas coisas assim. Mas eu não vou falar sobre esse tipo, tá? Não é nesse sentido a questão da agressividade, que também tem, infelizmente, né? Agora há pouco ali vendo televisão, mais um caso, né? Mais uma pessoa, enfim, sofrendo isso e aquela coisa toda. Não é brinquedo não, né? Mas aí você pode falar assim, Baracho, mas eu não faço isso comigo, eu não tenho esses atos agressivos comigo. Vamos ver então, né? Vamos ver. Por exemplo, o Freud já falava isso, né? Que nós temos uma agressividade dentro da gente que ela pode se voltar às pessoas ou aos objetos externos, ela pode voltar-se ao mundo, né? E não é tão somente no campo de violência, tá? No caso, agressividade para fora só através disso, não é? Mas é quando você se põe também no mundo e faz seu papel e você... Enfim, vamos falar isso no final. Não vou adiantar não, senão vai misturar a cabeça, né? Mas não é só essa questão de violência que tem a ver com agressividade. Mas enfim... Mas nós somos portadores de uma agressividade que ela pode ser voltada para fora das mais variadas maneiras, mas ela pode voltar contra nós mesmos. Aí começa a questão do Desembaraxando de hoje. Como assim, Baracho? Voltar contra nós mesmos. Eu não faço isso não. Então vê se você faz ou não faz isso, né? Quando a pessoa tem situações de autossabotagem. Quantas pessoas não se auto-sabotam, né? A questão realmente... Ninguém foi lá fazer alguma coisa para que o motor do carro do outro quebrasse. Mas o próprio dono do carro vai lá e mexe. Então se auto-sabota, né? Então, escuto muito isso nos atendimentos, né? Pessoas que falam que se auto-sabotam das mais variadas maneiras. E a pessoa parece que não entende isso, ela não entende, ela fica mal com isso... E os outros a julgam já, nossa, parece que você não quer ser feliz, parece que você não quer tal coisa, parece que você não se permite, né? A autossabotagem é um aspecto dessa autoagressividade, né? Uma outra coisa,
aí sim podemos partir para uma autoagressão mais assim corporal mesmo. Aí você vê, por exemplo, os jovens fazendo isso, pessoas também que fazem isso, né? Com sinais, aí a pessoa faz nela mesma, aí sim se encaixa com uma questão assim mais do campo da violência. Mas ainda nessa questão de autossabotagem, nessa linha de pensamento, vai ter também uma agressividade quando a pessoa somatiza. Aqui que o negócio pega, né? Quando nós somatizamos, isso pode ser também um sinal de autoagressividade, dependendo da pessoa. Então a pessoa somatiza. Não está acontecendo nada, assim, aparentemente não está acontecendo nada. Tudo bem que o nosso inconsciente ele está ligado o tempo todo, captando tudo, e eu posso reagir de um modo que eu nem compreendo, assim, tem hora ficando mal, ficando para baixo, sentindo alguma coisa no meu corpo, porque o meu inconsciente leu alguma coisa, escutou alguma coisa como sendo análoga a um tema delicado na minha vida, por exemplo. Um tema delicado, recalcado, não resolvido, engolido, enfim. Então, ok, eu posso ficar estranho. Mas mesmo assim, então a somatização, ela pode acontecer também nessas horas. Ela é um sinal de autoagressividade, né? O Freud ele tem um texto que ele falava sobre isso, né? Essa questão do fracassar ao triunfar. Quantas pessoas fracassam quando triunfam, né? Eu lembro de um livro que eu tenho aqui em casa, chamado As Vozes do Superego, de uma psicanalista argentina, Marta Jerez Lambertin, que ela fala isso, né? Que o neurótico ele até adoece quando triunfa. Então tem gente que é assim, né? Quando vai triunfar, adoece. Quando vai triunfar, fracassa. Antes de triunfar, a pessoa mesma faz um fracasso. Tem um pensamento que ela fica ali pensando demais naquilo e a pessoa acaba fracassando depois, né? Sempre perto de alguma coisa muito boa. Então a somatização é um sinal de autoagressividade. Alguns pensamentos também em relação a si mesmo são sinais de autoagressividade. A pessoa tem uma visão ruim de si mesma. Todo mundo fala o inverso e não fala para agradar só, fala porque é verdade. A pessoa é inteligente, a pessoa é capaz, a pessoa é bonita, a pessoa é talentosa, a pessoa tem N qualidades, mas a pessoa em si ela não aceita nada daquilo. Ela até esboça um sorrisinho vendo, mas ela já volta àquele lugar. Não, eu não sou assim, eu sou o pior, eu sou a pior de todas, o pior de todos. E a pessoa pode ter uma questão assim ligada a implicar com algum aspecto da própria personalidade. O curioso é que implica muito com essa parte, ao mesmo tempo que não sai dela. Então, já que continua reclamando, é porque não saiu, né? Ou uma parte do corpo também, né? A pessoa encasqueta com uma parte do próprio corpo e deprecia e fala uma coisa ruim ali quanto a isso, não aceita, né? Então, quer dizer, quando falamos então de autoagressividade, então não é só a violência, né? E a agressividade não é só para fora, para os outros, mas para nós mesmos, né? Então, quando eu tenho autossabotagem, quando eu tenho somatizações, quando eu tenho essas visões assim horríveis de mim mesmo, é uma maneira de eu me agredir, é uma autoagressão. E principalmente vai acontecer nas horas que eu estou perto assim alguma coisa boa, né? Então a pessoa fracassa quando triunfa, ela adoece quando se dá bem, ela não dá conta de alguma coisa boa que acontece na sua vida, até mesmo um elogio, ouvir que é amado. Ah, é mentira, ninguém ama nessa vida, é mentira. A pessoa não se vê merecedora daquilo. É uma dificuldade em receber presentes, em receber ajuda, receber favores. Então a pessoa vai na vibe do não merecimento quase o tempo todo. Para fazer para os outros é uma maravilha, faz, é disposto, é solícito, conta comigo, tira do corpo a roupa para dar para o outro, né? Assim, aquele ditado, tá tudo certo. Então você vê que a autoagressão acontece sim, né? Você notou isso na sua vida já? Você já percebeu se colocando nesse momento aí? O que para os de fora é chamado de uma enfermidade, é chamado de uma doença, um sintoma, na verdade já é uma decorrência de uma autoagressão. Então a pessoa se autoagride, né? Mas aí a pessoa vai ter um rigor excessivo com ela mesma, é uma autocobrança, né? Então ela vai sempre estar avaliando assim que está para trás, que não está bom. Quando que vai estar bom para essa pessoa, Baracho? Quando que vai estar legal? Quando que vai estar num patamar de merecimento? Por essa pessoa ser muito rigorosa consigo mesma, dificilmente. E quando tiver que a forceps ter um gozo, um prazer, a pessoa fica muito mal com isso. Tu já parou para pensar
E você pode falar assim, Baracho, não acredito que tem pessoas que não conseguem curtir coisas boas na vida, não se permitem, que fica mal quando a coisa tá boa. Sim, tem muita pessoa que é assim. Então também são maneiras de uma autoagressão. Aí você pergunta, mas Baracho, por que alguém é assim consigo mesmo? Porque já basta os nossos inimigos de fora, já basta aqueles que direto e indiretamente quer fazer a gente tropeçar e se lascar na vida. Aí eu mesmo faço isso, eu mesmo sou inimigo de mim, eu mesmo conspiro contra mim mesmo, consciente ou inconscientemente, diretamente ou não. Sim, aquela pessoa que você conversa com ela a semana inteira para fazer um passeio e aquela pessoa fala que vai, né? Mas na última hora acontece alguma coisa, ela vem com uma narrativa que ela não permite participar com você. E depois você vai saber que foi tudo uma questão da cabeça dela, tudo foi uma questão também, é claro, dos que estão dependendo dela, que usam como objeto, não deixa, não vai gozar também não. E a pessoa se apropria dessa narrativa de não poder, de não pertencimento, de não conseguir. E é uma autoagressividade. Baracho, já perguntei para você, você não respondeu. Por que alguém faz isso consigo mesmo? Ó, uma coisa muito central é o sentimento de culpa. Mas culpa do quê, então? É o que eu sempre pergunto para a pessoa em terapia quando ela vem com essa narrativa. Culpa do quê? O que você fez em certo momento da sua vida, em época da sua vida, para você achar que não deve nunca ter algo, merecer algo? Aí você se agride desse jeito aí, ou com muita crítica a si mesmo, ou por somatização, ou por autossabotagem, né? Quer dizer, culpa do que você tem? E a pessoa nem tem uma coisa muito formulada assim sobre a culpa do que, né? E assim, e quando que essa chamada dívida vai estar paga para que um dia ela possa finalmente então viver a vida, né? Como eu falei agora há pouco. Como essa pessoa é muito rigorosa consigo mesma, é difícil um dia ela ter a aprovação, né? Vai ter hora na vida que ela vai ter que ir empurrada pela galera, porque se for esperar dela ou dele, não vai se permitir, não vai. Vai continuar se autoagredindo, vai continuar desse jeito. Mas a culpa é um sentimento assim que pode ter a ver, que pode não, que tem a ver. E a pessoa mais neurótica, da estrutura neurótica, ela tem uma tendência em ser muito autorreferente, né? Tudo que acontece ao redor tem a ver com ela, tudo que acontece ao redor ela se sente responsável por alguma coisa ou outra. Então as coisas não dão certo, ela vai entender que ela não colaborou, ela vai entender que não participou, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter previsto tal coisa. É uma cobrança, é uma exigência tão grande que esse neurótico tem, que essa neurótica tem, e tá a pessoa muito autorreferente. Ela se põe como causa de tudo, tem que estar em tudo, tem que fazer tudo certo, tem que estar tudo em dia com as pessoas e com ao redor, menos consigo mesmo, né? Consigo mesmo é autossabotagem, autodepreciação, somatização, aí é uma coisa complicada, né? Então isso vem da história da pessoa, né? Então a pessoa pode se colocar nesse lugar de autossabotagem, de somatização, de fracasso, o fracasso como sendo uma reparação de alguma coisa. Ela faz uma reparação por algo que acha que fez, ou por não se sentir bem realmente nas coisas estarem boas. Então fica justificando, né? Tem gente que é assim, né? Que é tão neurótica que vai, por exemplo, para a praia, né? Aí fica postando que tá na praia e toda hora fica justificando que tá ali porque teve tal compromisso que foi cancelado, que tá de férias, que não sei o quê. Você merece passar por isso, tu tá de férias, é um feriado. Quer dizer, é uma satisfação a ser dada pros outros desnecessariamente, né? Assim, para não achar que eu sou folgado, para não achar que eu sou vagabundo, que eu tô aqui, porque tantas pessoas poderiam também estar aqui e eu não ia, só tá eu, que não sei o quê. Como se você que tá na praia tivesse impedido os outros de estarem, né? Não é isso. Curta o teu momento, tá? Então, é uma questão assim de vivenciar o fracasso pela via da autoagressão como sendo uma reparação, assim, né? Então a pessoa vai ter sim esses comportamentos de autoagressividade, né? Então a autoagressividade não é só se bater, se arranhar, que a gente vê por aí, né? Mas quando a pessoa também se autossabota, quando ela somatiza, quando ela tem um rigor muito grande com ela mesma, tudo para não ter o prazer, o gosto de alguma coisa. Então a pessoa não se acha merecedora, né? Assim, então ficou bem cai de cama.
se deu bem, não dá conta, fica mal. Então a pessoa vai sendo o próprio inimigo de si mesmo na obtenção de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Eu lembro daquele filme Platoon, de 85, né? Oliver Stone, quando as tropas americanas deixaram o Vietnã e o rapaz lá no filme falava assim, né? Nós não perdemos para os outros, perdemos para nós, né? Então, o nosso inimigo é nós. E realmente, né? Nesse sentido aqui da autoagressividade, quem se torna o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa cabeça, o modo como nós interpretamos, o modo como nós nos vemos, o modo como nós nos colocamos ali como não merecedores, é preocupado com a opinião do outro, o outro tá nem aí pra gente, tá, enfim, né, aquela palavra feia pra gente, e eu fico preocupado, fico justificando tudo, né? Tudo tem a ver comigo, eu sou muito autorreferente, eu sou responsável por tudo, então por falhar em alguma coisa, porque falhei em alguma coisa, que eu nem sei o que é esse negócio, aí então fica nessa aí, de ficar mal, né? É aquela figurinha que tem na internet do pódio, né? A menininha no terceiro lugar, feliz da vida no terceiro lugar, assim, e a que está no primeiro lugar tá chorando, né? Quantas vezes nós choramos por estarmos no primeiro lugar? Mas não é chorar de emoção porque ganhei, não. É chorar porque tá mal naquela hora lá, né? Porque a pessoa não consegue dar conta de quando vence, né? E ainda nesse campo da somatização, lembra daquele ditado que falava-se muito, né? Na infância falava mais, né? Quando a pessoa, quando ela quer mal ao outro, e ela faz o quê? É como se ela tomasse um veneno esperando que o outro ficasse mal. Mas só vai ficar mal quem tomou o veneno, né? Assim, então, eu quero que o outro se prejudique, pensa alguma coisa da pessoa. Bom dia, Joênia. Mas aí quem se dá mal sou eu. Então, quer dizer, a agressividade volta contra nós. Isso tem muito na psicanálise, é a histeria, né? Aquela histeria de conversão, por exemplo, quando a pessoa paralisa, quando a pessoa não consegue falar por alguma questão de nervos, né? De emoção. Não estou falando de AVC, de derrame não, tá? Isso é outra conversa. Mas a pessoa converte, ela trava, né? Ela fica do modo muito esquisito. É por causa daquilo que não sai, não vai para fora e volta para ela. A agressividade volta contra a própria pessoa. Então, agressividade, autoagressividade, é quando a pessoa também se atormenta bastante, ela fica se atormentando bastante, é uma autopunição o tempo todo, aí vai vir para o campo da neurose obsessiva, das compulsões, das obsessões. O que é isso, Baracho? A pessoa tem obsessões, pensamentos invasivos que ela não dá conta, que ela se incomoda, ela procura substituir esses pensamentos por outros pensamentos que dão uma acalmada, mas nem quando um pensamento serve para acalmar o outro, aí vai para os comportamentos, para as compulsões, aí faz compulsões para poder aplacar as obsessões, né? Neurose obsessiva, compulsiva, né? E elas também têm muito a ver com pessoas que se culpam, que se punem, que se sabotam, né? Que somatizam. Então tudo volta contra ela na cabeça e no corpo. Tudo volta contra ela, tudo volta contra ela. A pessoa o tempo todo está se atormentando, né? E em alguns momentos assim, ela pode até sair um pouco dessa vibe. Quando ela sai da rotina, sai do contexto. Já ouvi pessoas em terapia falarem isso. Quando vão para um passeio, vão para outros lugares, desligam um tempo do que vivem, aí esquece de ficar pensando essas coisas. Quando volta para o contexto, aí volta tudo ao que era antes, né? Então tem isso mesmo. Na hora que estamos perto do que tanto queremos, do que tanto desejamos, nós escorregamos, nós ficamos no quase. Quem se autoagride é nesse sentido aqui, tá? Fica no quase, escorrega. Aí vem aquela frase, né? Mas não queria tanto isso que falou? Por que deixou cair no chão e quebrou? Por que não pegou? Por que não se apropriou do que é seu? É aquela frase, né? A ânsia de desejar, mas o tédio de possuir. Então a pessoa se agride nesse sentido também, né? Tanto queria, falou, postou, compartilhou, conversou, e na hora de possuir não dá conta. Aí vai colocar alguma conversa, e quando ela é perguntada depois, é aquele negócio lá, ela vai contar uma história para justificar que não deu certo, que não foi possível, mas eu quero muito que aconteça, e na próxima vamos ver se vai dar certo, né? E aquela coisa toda. Na verdade a pessoa nem possui.
ela fica sempre nessa, no quase, no quase, no quase, no quase. Então, são maneiras da pessoa se autoagredir também, né? Como que resolve isso, Baracho? Como que faz isso? Porque você falando aí, eu me vejo nisso, Baracho. Eu sou assim, desse jeito. E às vezes eu compartilho com alguém, o pessoal não entende ao meu redor. Às vezes eu não falo nada porque vou dar trabalho para os outros, né? Enfim, até nisso é autoagressividade, né? Não compartilha as coisas para os outros. Leva sozinho, implode, né? Vai explodindo para dentro só. Então não dá, né? Mas assim, se você é essa pessoa aí que é tudo a ver com o que eu falei aqui até agora, essa questão da autoagressividade nesse sentido aqui, autossabotagem, somatização, muito rigor, se atormenta, demais da conta, tudo para impedir você de obter o gozo e o prazer e chegar em algum lugar, ó, é importante assim, ó, a agressividade tem que ser para fora, não para dentro. Mas para fora como assim, Baracho? Tem que bater em alguém? Não, também não é assim. Não é assim não. Essa agressividade não é bater em alguém nesse sentido. Mas é você tirar de ti essa agressividade, colocar para fora através da corporalidade, através de você fazer coisas, você usar o seu corpo para coisas externas, é você se relacionar com aquilo que você está fazendo realmente, porque muitas vezes bom dia, porque muitas vezes a gente nem tá vendo o que tá fazendo, a gente vai no piloto automático da vida e não percebe isso, né? Então exercer a presença, corporalmente falando, né? Parar de ser o próprio obstáculo, né? Enfim, ter um gozo sem trucidar o corpo, sem ficar mal por causa disso, porque essa autoagressividade ela vem assim, né? A autossabotagem, a somatização, essa de ficar se atormentar demais, autopunição, são maneiras de se autoagredir. Então, para que possa parar esse negócio, é usar essa agressividade para fora. Então, vá fazer coisas para fora, use o seu corpo. Vai fazer coisas que você não faz há muito tempo. Calma. Coisas boas, coisas que você parou no tempo. Até ficar pensando tanto no merecimento, ficar se auto-sabotando, até parou de fazer coisa que você gostava. Não mereço fazer coisa que eu gosto. Que negócio que é esse? Vai fazer o que você gosta. Qualquer coisa que você alimenta a sua criança interna. Você volta àquele lugar onde você não é mais atravessado por alguma coisa, essa culpa que não tem motivo nenhum. Você não tem culpa de nada. Se autoriza, então, vamos lá, viva, né? Então, é nós pararmos de ser o próprio obstáculo, né? Então, nós podemos sim ser o próprio obstáculo, nós podemos sim criar os nossos próprios obstáculos, mas quando eu falo de colocar para fora essa agressividade, é através da produção artística, através do esporte, através das viagens, através dos relacionamentos, é através do café que toma com um amigo, é através de colocar o pé no chão e andar na natureza, é fazer alguma coisa assim. Ah, Baracho, não tenho tempo não, meu trabalho me impede. Então essa conversa, né? Isso pode também ser um sinal de autoagressividade, tá? Essa narrativa que tu mal escuta algo para te ajudar, tu corta já. Não, porque não dá, porque não dá, porque não dá. Como assim não dá, né? Tanta gente consegue, ué. Então é muito de cada um esse negócio, né? É muito de cada um. Então, mais do que tudo, torne-se o seu próprio troféu. Então para de se agredir nesse jeito. Joga pra fora a agressividade. Vai criar coisa. Vai inventar coisa no bom sentido. Vai exercer tarefas, sabe assim? Porque se parar e ficar ruminando, mascando, pensando aquilo de sempre, você não vai sair do lugar. E o curioso é que fica uma memória saudosista do que fazia, né? Então vai de novo para isso, Mas a pessoa não consegue, né? Porque fica matutando coisas. Então, a autoagressividade, ela bate a nossa porta. Então, para tanto, jogue isso para fora através de corporalidade, coisas. Vai colocar novas coisas na sua vida, novas rotinas, coisas novas. Muda o caminho, faça diferente, muda o previsível. Coloca o teu cérebro para olhar outras coisas, outras possibilidades, né? Faz ele ativar e vai se percebendo nas coisas novas, nas coisas diferentes. E fala pra você na hora ali, ó. Eu fiz isso aqui, eu fiz por onde, eu mereço, ninguém paga meus boletos, né? Assim, porque é uma preocupação, né? Ninguém paga meus boletos. Ah, mas vão achar que eu sou metido. Tem pessoa metida assim, que é outra conversa. Você tá só celebrando alguma coisa que você fez por onde. Então você viva. Goza, neurótico. Valeu pela sua companhia, hein?
valeu pelo seu carinho, valeu pelas suas palavras aí. Eu me autorizei e desde então sou merecedora de coisas boas e a culpa por ter conquistado coisas não existe mais. É isso aí, Andréia. É isso aí. Ó o que ela falou aqui, ó. Guarde isso. Show de bola. Ó, a você, um grande dia. Então, para de ser autoagressivo. Põe pra fora através de coisas boas. Não é bater em ninguém, não. Coisas boas. E gratidão a você. Se você perdeu o começo aqui dessa live, volta, ela tá gravada. Veja desde o começo. E você conhece alguém, Baracho, tem uma pessoa que eu conheço que é desse jeito. Ô pessoa pra se autoagredir, então faz ela ver esse conteúdo, pô, meu Deus do céu, faz ela assistir e eu te agradeço muito, ok? Vai estar gravado depois no Facebook, no YouTube, já aqui também no Instagram. Obrigado a você, bom dia, bom segundou e até o próximo Desembaraxando.